Dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho dos elementos de caixa. Você vai perceber que na maioria dos casos em CSS, os elementos eles são apresentados em forma de uma caixa. Pode ser que essas caixas podem ficar uma ao lado da outra, como o caso de uma spam, por exemplo. Mas, em geral, são caixas que estão sendo configuradas e apresentadas para o usuário. Então, nós vamos fazer aqui um novo arquivo, chamado de box.html. Então, vai ser um arquivo padrão, desse que nós já temos feito. E, dentro do corpo, nós vamos criar 3 divs, certo? Nós vamos criar 3 divs com 3 caixas. Então, box 1, que eu vou chamar de caixa 1. Depois, nós vamos criar uma caixa 2, uma caixa 3, com uma outra classe. Box 2 e a box 3. Veja, está assim, o nome do arquivo é box.html. Volto aqui no navegador e vou trocar o endereço para box.html. Então, nós temos caixa 1, caixa 2, caixa 3. Qual a ideia, então, que eu quero apresentar para você neste caso? Eu vou colocar 3 cores de fundo aqui, só para que a gente possa compreender onde é que estão essas caixas. Então, nós vamos... Aqui é simples, né? Nós vamos fazer um ponto box 1. Já vimos isso em vários momentos. A primeira cor aqui que nós vamos utilizar, nós vamos colocar uma cor chocolate. Na box 2, nós vamos colocar um background color e vamos escolher uma outra cor. Essa cor dark orange. E no box 3, vamos utilizar uma outra cor. E vamos escolher então ainda uma outra cor aqui para baixo. Essa cor Indian Red. Então, salvamos essas 3 cores aqui. Vamos ver se elas não ficaram muito parecidas, né? Então, eu tenho que ficar bem parecidas. Então, calma, deixa eu trocar essa aqui, porque ficaram parecidas, porque eu usei a mesma classe, né? Deixa eu salvar aqui. E então, eu tenho aqui as 3 cores. Se nós agora viermos inspecionar o elemento, nós vamos perceber uma questão interessante aqui. Ó. Deixa eu abrir aqui a inspeção de elementos de uma div. Puxar um pouquinho isso aqui para o lado. Nós vamos perceber que tem esse desenho aqui, ó, dessa primeira caixinha que nós estamos clicando em cima. Vou puxar essa aqui um pouco, que é a div 1. Nós estamos aqui nessa primeira div. Ó, ela tem essa caixinha aqui, ó, nós temos o conteúdo dela sendo apresentado aqui. Em volta do conteúdo nós temos um padding. Depois nós temos uma borda, que pode ter um tamanho da borda, e uma margem. Veja que nesses casos o padding está vazio, a borda está vazia e a margem também está vazia, né? E tem uma margem aqui assim no canto, ó, é a margem do body, do corpo, que tem uma margem 8, né? Ó, margem do corpo que tem uma margem 8. Mas mesmo o corpo também é uma caixa, ó. Tem uma borda vazia, tem um padding vazio, que tem esse conteúdo todo aqui de 417 por 560, né? 414 por 560 e uma margem de 8. Mas a div, ela está sem margens. Então agora, olha só o que nós vamos fazer. Então esse aqui é o desenho principal. Então, o que eu vou fazer primeiro é colocar uma margem aqui nessa caixa 2, colocar uma borda na caixa 2, só para que a gente possa ver como isso vai acontecer. Ó. Na caixa 2, eu vou colocar uma borda, usando aquela shorthand, uma propriedade shorthand. Nós vamos colocar uma borda aqui pequena, né? Nós vamos colocar uma borda sólida de 2 pixels de cor preta. Eu vou salvar, vou atualizar. Então, veja que eu tenho já uma caixinha aqui ao redor, né? Se eu clicar agora na div, ó, ele já mostra que tem o número 2 aqui, ó, na borda. Tem uma borda com o númerozinho 2, né? Enquanto que na div 1 não tem nada na borda. Eu posso agora fazer um padding aqui nesse elemento ainda. Então eu posso colocar um padding, que é o espaçamento. Eu posso colocar um padding do lado esquerdo, no topo, embaixo ou no lado esquerdo. Ou eu posso colocar só o padding, só o comando padding, que já faz a junção desses todos. Então eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, um padding de 20 pixels, né? Então, se eu atualizar agora aqui, ó, e atualizar essa tela, então veja que eu já colocou um padding. Se eu colocar aqui na caixa 2, eu tenho um padding de 20 pixels em cada lado. Se esse texto crescesse aqui, né, ele ia quebrar a linha, porque ele só vai usar 20 pixels. Então, vejam que nos outros elementos isso não aconteceu, mas aqui isso aconteceu. Eu já tenho um padding. Eu poderia colocar também um padding só em cima ou embaixo, já vamos ver isso também. E eu posso colocar também uma margem. Então, a margem é o que está fora do elemento. Então, eu quero colocar uma margem
de 30 pixels. E aí, então, agora eu vou atualizar. Né? Veja, agora eu coloquei uma margem de 30 pixels ao redor dessa caixinha aqui. Então, vejam que na div 2, eu agora também tenho uma margem de 30 pixels em cada um dos lados, uma borda de 2 pixels e um padding de 20 pixels em todos os lados. E o próprio conteúdo. Eu posso ainda colocar qual é a largura do conteúdo. Né? Eu posso dizer qual é a largura que eu tenho deste conteúdo. Né? E já vamos ver como é que isso pode ser utilizado em outro vídeo. Por enquanto, a gente vai se preocupar apenas com essas caixas. Né? Agora, veja que eu poderia também usar esse padding de uma forma diferente. Eu vou mostrar outra forma de fazer o padding nessa cor de baixo. Eu posso fazer um padding, por exemplo, colocando só... Aqui eu coloquei um único valor, uma única unidade, então ele vale para todos os elementos. Né? Eu poderia, por exemplo, colocar um padding, por exemplo, de 30 pixels e de 40 pixels. Neste caso, ele está colocando 30 pixels em cima e embaixo e 40 pixels dos lados. Então, vou salvar, neste caso, olha o box 3, vou atualizar. Ó, vou clicar aqui no box 3, ó, ele tem um padding de 30 pixels em cima e embaixo e nas laterais de 40 pixels. Está um pouco mais afastado, inclusive, que aquele lá. Ó. E eu posso ainda fazer da seguinte forma, eu vou colocar no primeiro um padding em que eu coloco todos os valores. Então, eu poderia colocar assim, ó, em cima um padding de 40 pixels, eu começo sempre por cima em sentido horário. Então, eu coloco em cima um padding de 40 pixels, do outro lado, né? Então, do lado esquerdo eu vou apresentar 50 pixels, embaixo 20 pixels, e do outro lado, então, do lado esquerdo, né, do lado direito eu coloquei 50 pixels, do outro lado eu vou colocar 30 pixels. Salvo, eu vou colocar 100, para ficar bem afastado, 100 pixels. Vou salvar aqui, então ele vai afastar bem aqui da tela, eu vou atualizar, então veja, olha só, ele afastou bem. Se eu clicar agora aqui ó, nessa caixinha, ó, então ele vai mostrar um padding de 40, de 50, de 20 e de 100. Eu poderia usar diretamente, né? Por exemplo, já mudar aqui, né? Por exemplo, um padding top. Quero usar um padding top de 70 pixels. Então ele vai reescrever, né, esse de 40 aqui para 70, que é o que vale a última, né? Deu um empate ali que vale a última que ele está processando. Posso escrever assim também, um padding top. E aí vou atualizar. Então ele aumentou um pouco mais o padding aqui, ó. Se eu clicar, o padding tá de 70 pixels. Então são formas que eu tenho de poder gerenciar essa caixa. Ainda tem como eu colocar a distância dela, né? Uma para outra e tudo mais. Para finalizar, vale a mesma coisa para as margens. Né? Então eu posso colocar nessa primeira caixa uma margem e eu posso colocar a margem total dela, por exemplo, a margem de 20 pixels. Ou aqui nesse caso eu tinha colocado 30 pixels, né? Então aqui eu vou colocar 20 pixels em cima e embaixo eu quero colocar em cima e embaixo. E nas laterais eu quero colocar de 40 pixels. Ou eu posso definir mesmo como eu quero usar as margens. Né? Eu quero colocar uma margem de nem um pixel em cima, quero que ela fique próximo com o elemento de cima. A lateral eu quero de 50 pixels, sem esse ponto e vírgula, com espaço. Embaixo eu posso colocar, também não quero nenhum pixel, quero deixar como tiver. E do outro lado eu quero colocar 30 pixels. Salvar, vai ficar inclusive alinhado com a caixa de cima os 30 pixels. Então eu vou atualizar. Então veja, ele alinhou aqui, ficou um pouquinho menor aqui, né? Então eu fiz o desenho que eu quis aqui dessa minha caixa, certo? Então é uma forma que eu tenho de definir o tamanho das divs e o espaçamento que eu quero entre elas e delas, né? Se eu colocasse aqui uma margem de 0 também nesse lado, né? Então assim, ela ficaria mais grudada na ponta, então estaria para cá. Ela não grudou totalmente na lateral, porque tem a borda, né? Essa div está dentro de um body, e o body tem uma margem. Posso resolver isso, por exemplo, vindo aqui, criando uma tag body, colocando margem 0 pixels para ele, salvo. E agora então tem um elemento guardado, gravado, grudado aqui na tela, na margem, né? Então, essa é a ideia das caixas que nós temos dentro de um código, né? Então, resgatando, nós temos o conteúdo, ao redor do conteúdo, dentro do elemento, eu tenho um padding, depois eu tenho uma borda, né? E aí, então, a margem para os outros elementos que eles estão adjacentes. Eu vejo que neste caso aqui, eu tenho, ó, para a primeira div, eu tenho uma margem embaixo de 20 pixels,
né? Uma margem de 20 pixels embaixo. Para a segunda, eu tenho uma margem de 30 pixels em cima. Valeu do 30 pixels, né? Ela sobrepôs ali, ela juntou uma margem com a outra, então ficou aqui só 30 pixels. Ele não somou as duas margens, né? Pegou só uma delas. O mesmo vale para esse elemento aqui, né? Ele não tem margem em cima, mas tem a margem embaixo aqui de 30 pixels, então é essa que está valendo, né? Que teve prioridade, então, para ser apresentada. Bom, é isso. E nos próximos vídeos nós vamos ver como é que talvez esses elementos podem se sobrepor e como é que a gente pode resolver isso, né? E quando nós temos uma div dentro da outra e ela pode ter uma largura maior ou menor que o tamanho da própria divpy, como é que isso funciona dentro da organização de uma página.